na zona leste, na zona sul, e a garganta tem hora que ela não aguenta, né? Mas eu creio que o Senhor vai nos dar vitória nessa noite. Deus abençoe a pastora Rosângela, ao seu esposo, pela confiabilidade e o convite que nos foi facultado. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 5, está escrito assim no texto bíblico: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. E a igreja pode dizer amém? Amém. Cada um tome o teu assento, por favor, não converse no anjo. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Esse texto que nós acabamos de mencionar, essa leitura, é um texto também que é contado pelo evangelista Mateus e também pelo evangelista Marcos. Porém, só o evangelista Lucas nos traz detalhes e nos traz minúcias dessa história, que nem o evangelista Mateus e nem o evangelista Marcos vai narrar com tanto detalhe o que Lucas vai narrar aqui nesse trecho. Nós iremos observar uma coisa, que é Jesus, ele estava até então no início do seu ministério, pois não havia discípulos ao seu lado. Não havia ainda uma cúpula apostólica de 12 homens para poder ajudá-lo na obra de evangelização. Jesus estava sozinho e muito provavelmente foi a primeira vez que ele foi em um ambiente que sempre ele haveria de estar, que era chamado Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou também Lago de Genezaré. Você vai observar que, sendo então o início do ministério de Jesus, alguns dias atrás Jesus foi batizado por João Batista, e todos nós sabemos o que está em Mateus capítulo 3. João Batista batizava com seus discípulos, segundo a história, aproximadamente 5.000 pessoas por dia. E João Batista sempre foi interrogado pela multidão, pelos fariseus e os saduceus, que procuravam saber quem era João, e sempre ele tinha uma resposta dizendo: eu não sou o Messias prometido, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Alguém perguntava, ele dizia: João, mas você prega demais, que palavra é essa que você prega? E ele dizia: eu não sou nada, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou pequenino, mas aquele que vem após mim é muito maior do que eu, a qual não sou digno de desatar a correia de suas alparcas.
Quando João usa essa expressão, ele quer dizer que ele não é digno nem de ser chamado de escravo, porque quem tirava a sandália do pé de alguém na cultura judaica era um escravo. João quer dizer para aqueles que me interrogavam: eu não sou nada, mas aquele que vem após mim é muito maior do que eu. Aí João sempre tinha a mensagem dizendo: eis que aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por que João, ele batizava no Rio Jordão, que é um dos rios mais famosos de toda a Bíblia? Porque quando Israel atravessou o Jordão na época de Josué, foi a época em que o Jordão estava transbordando, chegando a quase 3,5 metros de profundidade. Foi o primeiro milagre feito no Jordão. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 5 que o general da Síria Naamã foi curado da lepra no Jordão. A Bíblia diz que o profeta Elias foi tomado por Deus no redemoinho no Rio Jordão. A Bíblia diz que o profeta Eliseu tocou a capa de Elias, o Rio Jordão se dividiu. Nós vamos observar também que o machado do rapaz que estava trabalhando na escola dos profetas caiu no Rio Jordão, e o profeta Eliseu, lançando madeira sobre o rio, a Bíblia diz que o machado flutuou. O Rio Jordão era muito famoso, mas na época de João Batista havia um porquê João batizava as pessoas no Rio Jordão. Segundo a história vai dizer, no templo que Herodes construiu, havia um tanque dentro daquele templo, chamado na língua hebraica Mikvah. Para quem não sabe, esse tanque Mikvah era um tanque aonde todas as pessoas que entravam no santuário, antes de oferecer um sacrifício a Deus como oferta, eles tinham que pagar para o sacerdote para entrar dentro desse tanque para ser purificado dos seus pecados. João Batista, sendo um homem de Deus, ele não concordava com essa atitude dos fariseus. Por quê? Porque para a pessoa ser purificada do pecado, não é com dinheiro. Para a pessoa ser perdoada dos seus pecados, não é com valores financeiros, mas é com o sangue derramado na cruz do Calvário. Aqui nós não estamos como na época do século 17, quando a igreja católica cobrava a indulgência dos seus fiéis. Todo aquele que pecava tinha que dar um dinheiro na igreja para ser perdoado. Mas aí um dia Deus pegou Martinho Lutero, líder da reforma protestante, e Lutero descobriu que o único que pode perdoar pecados se chama Jesus de Nazaré. Aqui dentro da igreja você não paga para Deus te perdoar, meu irmão. Aqui dentro da igreja você não compra o seu perdão. Se tu quer sair daqui purificado, é só aceitar esse Jesus que limpa, que sara, que restaura, que liberta. Quem tem o sangue dele sobre a tua vida pode adorar, porque ele está aqui. João Batista batizava no Jordão porque ele queria dizer: lá dentro vocês têm que pagar, mas aqui não paga. João Batista batizava quase 5.000 pessoas. De repente Jesus já estava descendo e foi batizado por João. Depois que Jesus foi batizado por João, ele deu início ao seu ministério. Jesus ele foi para o lago de Genezaré, mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Embora a Bíblia atribua a esse lugar por 2 vezes o nome de mar, ele era um lago, porque ele tinha cerca de 22 quilômetros de comprimento, por 12 quilômetros de largura e quase 45 metros de profundidade. Porque Jesus foi pregar naquele lugar, porque Jesus sabia que ali era um ambiente aonde se aglomerava uma grande multidão de pescadores amadores e de pescadores profissionais, pessoas que dependeriam da pesca para a sua sobrevivência e pessoas que utilizavam a pesca por apenas um ato de diversão. Jesus já estava pregando e a Bíblia diz que a multidão estava apertando-o para ouvir a palavra. O que fez a multidão estar apertando a Jesus foi a palavra que ele pregava. E isso tem que ser o sentimento de toda pessoa que vem dentro da igreja. Você não tem que vir na igreja porque alguém te prometeu que aqui Jesus pode te dar um carro do ano. Você não tem que vir aqui na igreja porque alguém te disse que se você aceitar Jesus, sua vida vai melhorar da noite para o dia. O que tem que nos trazer à presença de Deus é a sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra é a verdade que liberta. A Bíblia nos ensina que a palavra dele pode transformar o ser humano. Nós não estamos aqui nessa noite para ver quem
Não é eu quem disse, meu irmão. Um dia Jesus pregou tão duro que o público que estava ao seu redor se retirou. E Pedro olhou para ele e disse: mestre, a multidão está indo embora. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, se você quiser ir, pode ir com eles também. Mas Pedro olhou para Jesus e falou: eu não sou louco de te deixar. Para onde iremos nós, se o seu Senhor tem palavra de vida eterna? Quem crê que hoje pela palavra de Deus tem algo para fazer na tua vida? Se você quer tomar posse dessa palavra, então te convido a orar. Porque aqui nessa noite é pela palavra que as correntes vão ser quebradas, que toda obra das trevas vai ser despedaçada pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Haverá mudança na tua vida, e o segundo tempo vai tomar posse daquilo que Deus está falando pela sua palavra. Vocês estão sentindo a presença de Deus? A multidão não estava ali para ver o cantor da época, não. A multidão não estava ali para ver o pregador da época. Tem gente que vem na igreja dependendo de quem vai pregar, de quem vai cantar. Eu vim aqui por causa da palavra, eu vim aqui porque Jesus tem milagre para a minha vida. Eu vim aqui por causa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava pregando e de repente Jesus avistou na beira da praia 4 pescadores e 2 barcos. A Bíblia diz que estava ali seu irmão André, irmão de Pedro, e estavam também outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Eles trabalhavam para o seu pai. O pai de Tiago e João era um homem muito abençoado, porque ele tinha uma frota de barcos. Ele era um empreendedor. E Tiago e João trabalhavam para o seu pai Zebedeu. Porém Pedro e o seu irmão André trabalhavam para eles. E uma coisa chamou a atenção de Jesus, que quando Jesus olhou para aqueles pescadores, o texto vai dizer que eles haviam deixado o barco na beira da praia, haviam descido do barco e estavam lavando as suas redes. Quando Jesus viu eles lavarem as redes, Jesus então tomou uma iniciativa de ir aonde estavam esses pescadores, porque eles estavam lavando as redes. A palavra é que lavar a rede é uma expressão de pesca, porque até seria uma hipocrisia dizer que a rede estaria seca, sendo que eles tentaram pescar a madrugada inteira. A rede estava em contato com a água. Então, porque a Bíblia diz que eles lavavam a rede, porque lavar a rede na expressão da pesca era tirar toda a sujeira que a rede pegou no fundo do mar, porque não tinha como pescar com a rede suja. Lavar a rede significa deixar a rede preparada para uma nova tentativa de pesca. O que esses discípulos estão nos ensinando aqui é nunca desistir dos nossos objetivos. Por quê? Porque eles tentaram pescar a madrugada inteira e não tiveram êxito, mas isso não impediu que eles se preparassem para uma nova tentativa. Quer que Deus faça algo por você? Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos, ainda que você está tentando e não está conseguindo. Se você continuar persistindo, eu tenho a certeza que Jesus vai até você para te ajudar. Eles tentaram pescar, não conseguiram, mas estavam se preparando para uma nova tentativa. A expectativa desses pescadores era pescar na próxima madrugada. Só que Jesus é diferente da gente, meu irmão. Jesus ele veio para superar as nossas expectativas, porque Jesus não trabalha segundo o teu pensar. Jesus trabalha do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Eles estavam se preparando porque o pensamento deles era mais ou menos assim: vamos se preparar para quando chegar a madrugada nós pescarmos novamente. Mas Jesus vai superar a expectativa dele. Crente tem que aprender uma coisa: parar de criar expectativa, porque na sua vida quem é Deus, e é Deus que sabe determinar o momento certo de te abençoar. Quem sabe teve gente que veio para esse culto aqui, mas já criou a expectativa do culto. Já sei que vai cantar, já sei que vai pregar, já sei o que vai ser falado, mas Jesus chegou aqui para te dizer: tira a tua expectativa nessa noite, porque eu faço como eu quero, eu opero como eu quero, e operando eu, quem é que vai impedir? Deus gosta de quebrar a expectativa do homem. Eles estavam esperando pescar na madrugada. Jesus chegou pelo período da manhã, e a Bíblia diz que Jesus resolveu entrar no barco de Simão. Preste atenção aqui: haviam 2 barcos e 4 pescadores. Por que Jesus resolveu escolher o barco de Simão? Será que o barco de Simão era melhor do que o Tiago e João? Não. Na época de Jesus, um barco poderia
pessoas que lá no mundo não valiam nada. Mas sabe o que é interessante em Jesus? O que não serve para o homem serve para Deus. O que não presta para a sociedade, para Deus presta. Se fosse você, eu estava pulando e dando glória, porque ele você não valia nada, mas Jesus ele quando topar. Você pode levantar a mão e adorar esse Deus. Não, só quem pode adorar esse Deus. Adorar ele, chorar. Quantos estão sentindo a presença dele aí? Se eu fosse você, eu adorava ele. Jesus enxergou em você o que o mundo não enxergou. Jesus enxergou em você o que o homem não enxergou. Jesus, como Deus, ele sabia que todos os defeitos de Pedro, pela psicologia dos discípulos, Pedro, e juntamente com mais 10 discípulos, não teriam capacidade de liderar um grupo. Somente Judas Iscariotes, diria Freud, pai da psicanálise, somente Judas teria a capacidade psicológica de ser pastor de uma igreja. Pedro não tinha, Tiago não tinha, André não tinha, João não tinha, Bartolomeu não tinha, Tomé não tinha, mas para Jesus tinha, porque Jesus não é como homem. Jesus olha para dentro do coração. Aleluia! Escute aí. Deus consegue enxergar qualidades onde nós não enxergamos. Vou te dar um exemplo disso. Jesus, quando nos ensina a ser prudente, ele vai usar o exemplo de uma serpente. Sedes prudente como a serpente. A mesma serpente que foi usada pelo diabo para seduzir Eva. A mesma serpente que algumas espécies têm um veneno que mata em 15 minutos. Jesus vai usar o exemplo de um animal amaldiçoado por Deus. Porque quando Deus julgou Eva, Adão e a serpente, Deus falou para a serpente: você vai se rastejar e vai comer do pó da terra. Mesmo a serpente sendo um animal tão horrível, Jesus falou: tem uma qualidade, a prudência. Porque Jesus consegue enxergar qualidade aonde nós não enxergamos qualidade. Não gera para você cuidar do glória a Deus. Jesus enxergou em você o que você nem você enxergava.